Vamos para o início do nosso segundo bimestre e o nosso objeto de conhecimento é lutas do contexto comunitário e regional, incluindo matriz indígena e africana. E de início vamos trabalhar com duas habilidades, número 13 e 15, que eu vou explicar logo mais à frente para vocês. Antes, um recado para a família e para você, aluno, também, sobre a importância do brincar. Segundo Kishimoto é uma professora pesquisadora do brincar. Brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Ao brincar de faz de conta, as crianças buscam imitar, imaginar, representar de uma forma específica que uma coisa pode ser outra, que um personagem pode ser um objeto. E, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 16, inciso 4º, a criança tem o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. Resumindo tudo isso, quando a gente brinca, a gente se desenvolve melhor e provavelmente quando a gente se tornar adulto, criança, você vai ser um adulto mais feliz, ok? E o adulto, quando brinca também, fica feliz, pode ter certeza. Guia do estudante aprendendo em casa. Estamos há 1 ano aprendendo em casa. Eu aprendi muito, com certeza, né? Com certeza você também aprendeu. E algumas dicas aqui para vocês. Organize seu espaço de estudo. Família, encontre uma área em sua casa onde você e a criança possam se sentar confortavelmente e focar, né? Prestar atenção nas propostas. Separe esse espaço do espaço de relaxamento, de preferência longe da tela de televisão ou de outras distrações. Família, faça anotações também. Se surgir alguma dúvida, tanto a criança quanto a família podem fazer anotações e entrar em contato com o professor ou professora de educação física. Planeje seu dia com antecedência, siga a agenda fornecida pela escola. Se tiver uma lista de tarefas, e a gente sempre tem, né? Você pode dividir das tarefas menores para as maiores, das mais fáceis para as mais difíceis. Fale sobre isso e peça ajuda. Quando algo ficar difícil, fale com o seu professor, ou até mesmo com algum coleguinha, de repente, ele pode te ajudar, tá? A ajuda sempre estará disponível, desde que a gente peça. E não fica forçando quando alguma coisa estiver difícil. Dá uma paradinha, vai tomar uma água, respira e depois volta. Anote tudo. Sempre bom ter ali o lápis, borracha e caderno do ladinho para fazer anotações. Espero que você já esteja com os seus aí do lado. Então, use um caderno para acompanhar o progresso da criança, que no caso, a família, né? E você, aluno, também tem o seu caderno para você acompanhar o seu próprio progresso, ok? E qualquer pergunta que você precise fazer sobre as lições para o seu professor ou professora de educação física. Estudar em casa pode ser difícil, mas é possível. O ensino à distância ajuda a reforçar habilidades para toda a vida, como a gestão de tempo e de energia, independência e pensamento criativo. Agora vamos às atividades. Nosso tema, lutas, as habilidades que nós vamos desenvolver, experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário, regional, incluindo as de matriz indígena e africana. Identificar as semelhanças e diferenças das lutas, principalmente, né, as de matriz indígena e africana. Professor, o que é fruir? Fruir é apreciar. Quando eu assisto, ouço ou vejo algo, estou apreciando, tá? Então, a gente vai aprender a apreciar as lutas também. Esteja sempre com os materiais necessários para as suas anotações, como a professora já falou aqui no início da nossa aula. E agora, eu vou apresentar para vocês o brainstorm. A gente sempre faz brainstorm. Brainstorm é tempestade de ideias. Olha o que acontece, como o nosso cérebro fica, aqui é um exemplo, né? Do lado colorido, é quando a gente está pensando, então a gente ativa várias partes do nosso cérebro quando a gente está se exercitando, pensando, e quando a gente está ali meio paradinho, sem fazer nada, né? Não está nem movimentando o corpo, o cérebro ele não é tão ativo. Então,
Quanto mais ativo o nosso cérebro estiver, melhor para circular aqui o sangue, nutrir todas as células que existem dentro do nosso cérebro. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pensar sobre as lutas, o que vocês conhecem sobre. Então, aqui eu trago para vocês também uma definição básica do que significa o brainstorm, ou tempestade de ideias. Mais que uma técnica de dinâmica de grupo, é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo. Então, agora, pense nas lutas que você conhece e em palavras que você lembra que são relacionadas à luta, né? Que tem relação com as lutas. Registre no caderno e depois a gente vai montar um mapa mental. Então, primeiro, registre as palavras que vêm aí na sua cabeça com relação às lutas. 1 minuto, ou um pouquinho menos de 1 minuto, acho que menos de 1 minuto dá. Eu vou contar aqui alguns segundos, vou colocar uma musiquinha enquanto vocês fazem as anotações. Então, vamos lá. Começando. Anotaram? Espero que vocês tenham anotado. Agora, o que vocês vão fazer? Estas palavras que vocês anotaram aí no caderno, vocês vão distribuir. Então, vocês vão fazer este desenho aqui, né? Esse formato de elipse. No centro, vocês vão escrever lutas e depois vocês vão colocar algumas flechas, tá? Coloquem poucas flechas a princípio. Não precisa ser essa quantidade aqui, por exemplo. E aí, vocês vão pegar as palavrinhas que vocês lembraram, que são relacionadas à luta, e vão colocar cada uma dessas palavras aqui ao lado de uma flecha, tá? Então, o número de flechas que vocês forem colocar no mapa mental de vocês é um número correspondente ao número de palavras que vocês lembraram que são relacionadas às lutas, tá? Esta ferramenta aqui é um mapa mental, é legal para você usar quando você for estudar um tema, como nós estamos aqui estudando o tema lutas, quando vocês forem também estudar algum outro tema, de algum outro componente curricular, vocês podem usar do mapa mental. Podem fazer um brainstorm antes, a tempestade de ideias, e depois vocês vão organizar e distribuir aqui no mapa mental, tá bom? Então, não tem pressa, não precisa fazer agora. Você pode e deve fazer até depois e discutir com o professor ou professora de educação física da sua escola. Dicas para leitura, que nós vamos fazer algumas leituras, tá? Faça uma primeira leitura sem interrupções, leia uma segunda vez fazendo pausas. Então, quando o professor ou professora pedir para você ler um determinado texto, ele oferecer um texto, você use destas dicas aqui de leitura, vão te ajudar muito, tá? Faça anotações, grife o que achar interessante, o que chamar a sua atenção. Anote palavras-chave, aquelas palavras que chamam a atenção na hora que você está lendo o texto, tá? Assim fica mais fácil para resumir as principais ideias do texto e mandar bem quando seu professor ou professora fizer uma pergunta ou solicitar uma tarefa. E para o dia, daquelas tarefinhas que servem como avaliação também, aí vocês já vão estar preparados. Eu trago aqui para você, na atividade 2, uma luta indígena. Você já conhecia alguma luta indígena? Pode ser que no ano anterior, o seu professor ou professora já tenha trabalhado com você alguma luta indígena. Eu trago aqui a Uca-Uca.
Então, o que lembramos e sabemos sobre esta luta? Parte 1 da atividade 2. A luta Uca-Uca é uma luta originalmente brasileira, mas especificamente do estado de Mato Grosso do Sul e criada pelos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi. Ela é uma luta corporal praticada pelos índios Camaiurás desde a infância e costuma ser praticada durante os festejos do Quarupi, um ritual que homenageia os mortos na cultura indígena. A luta possui regras. Prestem atenção aí, ó, ou melhor, preste, né, atenção nas regras. Um homem, né, o chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma arena, que é o chão batido lá da aldeia, e escolhe os oponentes que estão ali, em volta numa roda, chamando pelo nome. Inicia-se com os praticantes frente a frente, ajoelhados e agarrados entre si, por exemplo, um segurando nos ombros do outro, tá? E girando em círculo. Qual que é o objetivo da luta Uca-Uca? É tentar derrubar o adversário ou agarrar as suas pernas. Durante toda a luta, os oponentes podem levantar ou permanecer ajoelhados. E não são permitidos socos, chutes ou pontapés. Então, o objetivo é tentar derrubar o adversário, agarrando ali suas pernas, né, desequilibrando o adversário e fazer com que ele vá ao chão. Para ficar mais fácil, olha só, tá? Aqui temos mais de, olha, tem uma, duas, três duplas aqui, né, fazendo a luta Uca-Uca. A parte 2 desta atividade, eu vou pedir para vocês fazerem uma prática. Então, vocês vão convidar aí alguém da família para praticar com você. Lembrando que tem que ter aí no mínimo 3 pessoas, né, para te ajudar a realizar a prática. Uma pessoa que é o chefe, né, que é considerado o dono da luta, que vai convidar 2 oponentes, chamando pelo nome, ó. Tá aqui na tela para vocês acompanharem. Aí, os 2 convidados, né, que são os oponentes, vão ficar frente a frente, ajoelhados, agarrados entre si, é que aqui eles já estão lutando, né? E aí, quando o dono da luta falar que pode iniciar a luta, vocês iniciam tentando desequilibrar o adversário, voltando aqui, ó. Derrubar o adversário ou agarrar as suas pernas. Então, derrubar pode ser aqui empurrando para que ele desequilibre, ou agarrando as suas pernas. E vocês podem fazer outros combinados, como tem aqui na proposta. Ajoelhados. Vence aquele que derrubar o adversário ao chão, tocando uma das partes laterais do corpo. Vence aquele que conseguir imobilizar o oponente por mais de 5 segundos. O adversário que agarrar os joelhos com ambas as mãos é considerado vencedor. Então, aqui a gente tem outras propostas aqui de como você lutar a Uca-Uca. Eu trago também uma luta chamada Dambi, luta africana. A luta é dividida em 3 rounds. Não há luvas para proteger dos contatos, apenas um braço que é chamado de lança. Vou mostrar aqui na imagem, ó. Se vocês observarem, no braço esquerdo aqui, eles têm como se fosse uma luva, né? Mas na verdade é uma corda que eles vão desde o antebraço até lá a mão, eles vão enrolando. E aqui que eles chamam de lança, é a mão envolvida pela corda. A mão livre é chamada de escudo, que deve ser usada para bloquear, né? Para se proteger, ó, bloquear o ataque do adversário. E também tem o objetivo de derrubar o adversário. No Dambi, apenas a mão da luva, né, pode desferir golpes de percussão, enquanto a mão que está livre serve para desviar o bloqueio do oponente. Então, voltamos aqui para a imagem. Você vai riscar um círculo no solo, é parecido com o Uca-Uca também, né? Explique ao seu colega familiar que vai estar praticando com você
as regras que foram lidas e um exemplo. Vocês combinam que a coxa será a parte do corpo a ser tocada. Ao tentar, lembre bem, ó, tocar a coxa do adversário, você tem que proteger a sua, para que ele não toque na sua coxa. Procure experimentar a uka-uka e o dambi aí com um familiar. Registre no seu caderno, converse com outros colegas, converse com o professor ou professora da sua escola. Seja curioso e procure aí no YouTube, por exemplo, alguns vídeos do dambi ou do uka-uka. Ou peça, né, para o seu professor de educação física ou professora algumas sugestões. Agora você vai pegar o seu caderno e fazer algumas anotações. Eu trago para vocês aqui 5 perguntinhas para você refletir. Você conhecia estas duas lutas que eu apresentei? O que elas têm em comum? Quais as diferenças? Elas estão presentes na sua comunidade? Qual a origem de cada luta apresentada? Eu vou deixar aí na tela 1 minutinho para você escrever, ok? Lembre de discutir com o seu professor ou professora de educação física sobre os conteúdos que nós vimos hoje e vamos finalizar a nossa aula. Algumas recomendações, sempre que você estiver fazendo uma atividade, um exercício físico, jogando, brincando, observe o que acontece com o seu corpo. A respiração ela fica mais forte, o coração bate mais rápido, o seu corpo fica dolorido, você se sente bem após estas atividades. Observe também as sensações, né, do seu corpo ao fazer os exercícios físicos e demais atividades propostas nas aulas e também nas atividades do seu dia a dia. Tome muita vitamina D. O que é vitamina D? Sol. A gente tem que tomar sol, que o sol ajuda o nosso organismo ali a ser alimentado, vamos dizer assim, né? Tudo que a gente vai ingerindo durante o dia, o sol ajuda ali a sintetizar. Olha só que coisa, né? O simples fato de nós tomarmos sol ajuda a gente ter vitamina D no nosso corpo. Converse com sua família, ou ligue para um coleguinha da sua sala, converse sobre as atividades da semana, se vocês gostaram, se não gostaram, por que não gostou de determinada atividade, qual atividade foi mais difícil, qual que foi mais fácil. Você procura conversar com algum colega da sua sala? Embora estejamos fora da escola, nada impede que a gente converse um com o outro, né? E observe também os seus sentimentos. Se você anda triste, chateado, preocupado, orgulhoso, eu espero que você tenha se sentido orgulhoso ou orgulhosa do que você anda fazendo, né? Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com o seu ou sua professora de educação física aí da sua escola, tá? A professora utilizou a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista para elaborar a aula de hoje. Então, eu fico por aqui, até mais e a gente se vê na próxima semana.